incrível, mudei, hoje eu faço, é ótimo, é incrível. Mas agora você tem um olhar de fora. De fora, quer dizer, a mãe percebeu que o filho não está mais perdido como ele estava na própria vida dele. E o rapaz só tem 20 e poucos anos, então imagina o fruto que ele não vai colher daqui para frente. Pois é. É outro rapaz. Ela disse exatamente essa frase, o meu filho é outro depois do curso. Agora, as pessoas, elas têm facilidade em se reconhecerem desorganizadas? Nessa palavra, chegar lá para, olha, Ingrid, eu estou aqui te procurando para você me dar uma ajuda, porque eu sou uma pessoa desorganizada. Elas têm facilidade. No entanto, o que elas têm também, muitas vezes, mesmo depois de reconhecer que elas têm dificuldade de organização e contratar o serviço, ou mesmo ir num curso, ela joga pílulas de mitos, que eu chamo, né? A gente tem uma coisa que eu tenho trabalhado, que é em relação aos mitos. Que é assim, aqui está desorganizado, mas aqui a minha bagunça é organizada. Então, tem alguns mitos. Eu me acho na minha bagunça não organizada. Desorganiza a minha desorganização, Isso, né? é mais ou menos isso. E daí a gente atua para desfazer o mito de que não existe bagunça organizada. São as desculpas do desorganizado. São os mitos de que... E tem os outros mais tristes até. São assim, eu nunca vou poder ser organizada, eu não nasci assim. Tem gente que realmente acha que ela já nasce pronta. Não é assim. Né? Então, a organização, ela é uma conquista, ela é uma Ingrid? conquista e ela é um pra aprendizado. Todo mundo? Para todo mundo. O que acontece é que algumas pessoas, você estava falando da pesquisa de neurociência, neurocientificamente falando, algumas pessoas têm o lado esquerdo mais desenvolvido e outras o lado direito. Então, algumas pessoas vão ser mais sistemáticas e outras pessoas menos sistemáticas. O sistemático, ele tem mais noção de ordem porque ele é biologicamente assim, ele nasceu assim. Não quer dizer que ele vai ser muito mais organizado do que o outro, porque ele pode ter e usar isso até certo ponto. Agora, isso significa o quê? Que ele tem mais... pode ter a propensão, mas como ele não cuida, é indisciplinado, não valoriza aquela facilidade que ele tem, vai ser mais desorganizado do que uma pessoa que tem dificuldade, mas se disciplinou. Ele não vai ser mais desorganizado, mas ele não vai ter técnica. Então, não quer dizer, porque assim, mesmo uma pessoa sistemática, sem técnica, ela pode patinar para ser mais organizada, mas ela vai ser menos bagunceira do que aquela que é menos sistemática. Então, mesmo para uma pessoa com facilidade de organização, a técnica é importante. Sim, muito importante. A gente tem muito aluno que vai nos cursos e fala assim, eu vim porque eu já sou organizada e eu quero melhorar. E depois ela sai, Ingrid, eu descobri que eu não era tão organizada assim, porque ela tinha noção de organização, ela é sistemática. No entanto, ela não tinha técnica. Agora, a pessoa que não é sistemática, ela quer se organizar, ela vai ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo. No entanto, nós temos casos de pessoas que eram... A casa inteira era extremamente bagunçada e hoje elas têm uma vida totalmente diferente em casa, porque a hora que você começa a fazer e você vê que funciona, você se motiva e você continua. Outra coisa que é importante, Márcia, assim, os níveis de exigência das pessoas são muito diferentes. Então, pode ser que, para mim, um nível de organização aceitável seja ainda um pouco de desorganização para outra pessoa. Então, depende de onde você está e onde você quer chegar. Cada pessoa tem um nível de exigência com ela mesma e com a organização não é diferente. Então, a gente vai ter casos de pessoas que saíram do caos total e chegaram no padrão que, para outras pessoas, é o início. Mas para ela, a vida dela já está rolando muitíssimo bem daquele jeito, ela já melhorou muito. Então, para ela está super organizada. Nossa, legal isso, né? É muito bom. Isso estimula a gente. Eu vi uma frase do Einstein esses dias, que para mim foi um estímulo. Que ele dizia assim, muitas pessoas me acham genial, mas a questão é que eu convivo com os problemas mais tempo do que o comum das pessoas. Então, é legal a humildade da pessoa de reconhecer, né? Por trás da genialidade dele, porque era impossível que ele não percebesse que ele era uma pessoa diferente. Sim. Ele é um homem genial, não tem o que dizer nisso. Mas também tinha as suas deficiências. Então, essa questão de compensação das facilidades e dificuldades do cérebro. Um dia ele foi entrevistado num programa de televisão e o entrevistador estava muito nervoso porque estava entrevistando Albert Einstein. Imagina. Né? E ele conta que a frase do Einstein que o deixou extremamente confortável foi: por favor, faça as perguntas devagar, porque eu tenho dificuldade de entender o que é dito. Demais. Cara, nossa! E de repente uma pessoa que você sabe que é um gênio diz, olha, não é tanto genialidade. É porque eu passo mais tempo convivendo com os problemas do que as outras pessoas. Então, o fato de eu parar, de eu refletir, de eu buscar a solução, me faz encontrar a resposta. O fato de eu parar, de eu olhar a minha vida, de eu perceber a necessidade de eu ser uma pessoa organizada,
me dá a chance de ser uma pessoa organizada. Sem dúvida. Isso é muito legal. É muito legal. Esses dias nós tivemos um curso de organização de mala. Olha que coisa mais trivial da vida, fazer uma mala. Todo mundo um dia já fez, vai fazer muitas, né? Tem malas. técnica para isso também? Tem também para ocupar menos o espaço da mala. Ocupar não, otimizar melhor o espaço da mala, fazer com que as coisas cheguem menos bagunçadas até o destino final, enfim. Mas o interessante foi que tinha uma aluna de nada menos do que 73 anos na minha aula. E as outras eram todas a faixa dos 30, 40, ficaram olhando para ela. E ela falou assim, olha, eu estou percebendo que vocês estão me olhando de um jeito um pouco diferente. Então, assim, eu estou aqui porque eu fiz mala a minha vida toda e agora que eu descobri que posso fazer uma mala melhor. E eu quero aprender, porque eu ainda quero viajar muito. Então, do alto de seus 73 anos, com bisneto, com neto e com todo mundo ali para ajudar, para paparicar, a única vó que eles têm, ela estava lá, não, eu quero fazer o mesmo e eu quero fazer para levar menos coisa, menos mala, eu tenho dor na coluna, ela falava umas coisas assim. Demais, aos 73, reconhecer que você ainda pode aprender bastante coisa, né? Você está gostando desse nosso bate-papo? Então, nós estamos terminando agora o nosso primeiro bloco. Eu peço a você que não saia daí, porque no segundo bloco nós vamos aprender com a Ingrid como fazer com que seus filhos sejam mais organizados. E também muitas outras dicas práticas. Enquanto isso, entre na nossa página no Facebook e deixe seu comentário sobre o que você está achando do nosso programa de hoje. Esperamos seu comentário, viu? Fique conosco, daqui a pouquinho nós estamos de volta para continuar essa conversa gostosa que nós estamos tendo aqui. Voltamos com o Papo Aberto e no programa de hoje eu estou conversando com a personal organizer Ingrid Lisboa. No bloco anterior eu disse que a Ingrid nos ensinaria a conseguir ensinar os filhos a serem mais organizados. Mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, queria fazer aqui para ela algumas perguntinhas ainda, que eu acho que vai ser do seu interesse também. Ingrid, já aconteceu de ajudando uma pessoa a se organizar, ela não se identificar com aquilo que você propôs? Não, Márcio, porque a gente sempre pede que o cliente esteja presente em alguns momentos importantes e decisivos do trabalho. Então, justamente por ser personalizado o trabalho, ele tem que ficar um pouco. A gente não trabalha em casa sem ninguém. Sabe aquela casa que a pessoa sai de manhã e volta à noite e não consegue se organizar para estar junto com o organizador? Esse cliente não contrata a gente. Entendi. A gente sempre pede e até exige de uma certa forma aí, né, que ele esteja um pouquinho. Então ele tem que ficar algumas horinhas, um pouquinho de manhã, depois ele pode vir na hora do almoço, não tem problema. A gente espera ele chegar à tardezinha para ficar mais um pouquinho, alguns períodos específicos durante algum tempo, não precisa ser todo dia, mas para fazer algumas coisas decisivas. E a gente usa a tecnologia ao nosso favor e o tempo inteiro a gente manda mensagenzinhas, fotos e coisas e tal, para ele conseguir acompanhando e apontando. A importância da presença dele é justamente isso, para criar identidade? Importantíssimo. Além disso, se não é ele que vai manter esse trabalho, e sim um funcionário ou uma funcionária do lar, essa pessoa tem que estar presente. Tem que estar presente. Entendi. A gente tem que transferir o know-how para ela. Eu digo para as mulheres que me contratam, eu não quero vir aqui fazer 2 vezes, eu quero que você me indique suas amigas. Porque o interesse nosso é que a organização se transforme num hábito, e ela só vai se transformar se todo mundo da família se comprometer, inclusive o funcionário da casa. Normalmente, quem mais requisita o seu trabalho? São os homens, são as mulheres, são as empresas? Quem é o seu maior cliente? São as mulheres, e são as mulheres que têm famílias. Poucas são as mulheres que têm só ela mesma, né, na sua família, então, ou ela mora sozinha com um filho, ou ela é casada, ou ela mora com 2 filhos, né? 80%, os outros 20% são os homens que ligam. Quando você vai, por exemplo, num lar e consegue fazer lá uma organização, você cria um roteiro para isso? Como é que você ajuda para que esta pessoa que você fez participar do processo de organização possa manter aquilo que foi conquistado? Em relação às funcionárias, a maior parte do conhecimento é transferido oralmente mesmo. Então, ela participa. Então, vamos supor, se é a organização de um armário de quarto, ela tem que participar para aprender a dobrar, entender que tipo de tecido vai ser pendurado, que tipo de tecido não pode ser pendurado. Então, todos esses cuidados a gente toma. E depois, depende do que for. Se for um treinamento específico, de repente, para ensinar ela a servir mesa, a gente deixa a foto, deixa uma apostila, alguma coisa que ela possa consultar depois. O que é mais normal? Você encontrar uma casa, por exemplo, com objetos
que estão sobrando, que não estão sendo utilizados, ou encontrar uma casa onde tudo que está ali é adequado para aquele ambiente? Não existe ninguém que usa tudo que tem, Márcia. É uma estatística também, de regrinha de Pareto até. 80% das coisas que a gente usa em 20% do tempo. 20% das coisas em 80% do tempo. Então, pensa você nas suas calças jeans. Quais são as que você adora, que claro, você comprou, e quais são as que você usa a maior parte do tempo? São algumas específicas. Você, a sua mulher, o seu filho, eu e todo mundo. O que acontece é que muitas vezes a gente tem coisas em casa que a gente não usa nunca. Nunca. São aquelas coisas que estão lá e que... Uma toalha de mesa que nunca foi para a mesa, é linda, é legal, mas nunca foi para a mesa. Uma roupa que você comprou e adorou, mas não usou nunca. Então, são essas coisas que tem que ir embora. O que você usa com periodicidade curta, você usa adereços de Natal, você usa na época natalina, ok? Vestidos de festa, quando há festas, roupa de neve, quando você viaja para neve. No entanto, existem coisas que as pessoas têm que elas não usam jamais, elas nem sabem por que elas têm. E aí a gente vai ter aí os dois perfis de pessoa, a pessoa que tem essas coisas e consegue se desapegar, e a pessoa que tem esse tipo de objeto e não consegue se desapegar, que é o que a gente chama do apegado, do guardador. Entendi. E como é que você faz para poder levar essa pessoa a adotar essa consciência de que aquele objeto não cabe mais para ela e descartar aquilo? Porque se está ali durante tanto tempo, é porque já criou um certo apego naquele objeto. Nós vamos ter dois casos. Tem algumas pessoas que elas têm essas coisas em excesso, às vezes, mas porque elas nunca abrem os armários e elas nunca veem que aquelas coisas estão lá. E quando elas abrem e elas veem que tem, elas vão tirando e não tem problema. O problema é quando a pessoa é apegada, porque daí a gente vai ter dois tipos de apego, o emocional e o material. Que quer dizer o quê? Ou estou apegado ao valor material de uma coisa que eu comprei há 10 anos atrás, mas hoje ela não tem mais esse valor. Um casaco que eu fui viajar fora do Brasil, era muito lindo, muito chique. Caríssimo, eu comprei, mas hoje obrigação de tê-lo. Sim, mas ele não serve mais para o seu estilo atual, ele não serve mais fisicamente em você, ele tem uma cor que você não gosta mais, mas você está apegado ao valor que você pagou. Esse é até um pouco mais fácil, porque você traz a pessoa à realidade e diz, olha, ele não vale mais isso. Vamos tentar num brechó? Num brechó vão te dizer quanto ele vale zero do que ele valia. Se você pagou 1.000, hoje ele vale R$50, ok? E daí você vai falar, putz, só por R$50, então eu vou doar ou eu vou vender. O problema é quando é apegado emocionalmente. Mas normalmente, não todas as vezes, mas normalmente, até o apegado emocionalmente, ele apega, mas ele nem sabe por quê. Então, por exemplo, a gente já teve caso de uma moça, uma senhora, que estava guardando um Atari. Lembra o videogame Atari? Lembro. Ela estava guardando porque foi dos filhos dela, ela queria que os netos usassem. Daí eu falei para ela assim, olha, hoje em dia é outro tipo de jogo, ele não vai querer usar. Ela nem sabia que existia outro tipo de jogo. Ela achava que ela estava dando um presente, mas ela ia dar um mico para os netos, né? Ia dar uma coisa que Imagina. não... Pois é. E existem outros tipos. A pessoa ficar pegada, por exemplo, olha, eu não vou tirar esse vestido porque era de onde eu estava quando eu estava magra. Ou porque foi uma tia que eu gosto muito. A minha meta é entrar de novo nesse vestido. E eu acredito que ela vai conseguir. No entanto, se for mulher de verdade, vai para o shopping, não vai usar aquilo, né? Vai querer comprar novidade e não vai usar aquela roupa. Então, geralmente, o que a gente faz é trazer a pessoa para um âmbito mais racional da discussão e tentar fazer com que ela entenda. Entendi. Que ela não vai realmente mais usar. A chance dela usar é muito pequena. Agora, ó, respondendo à promessa que nós fizemos, né? Como educar filhos para que eles sejam pessoas organizadas? Sendo organizados. Sendo mais organizados. Essa é a grande dica. Essa é a grande lição das mães e dos pais que me ligam dizendo, Ingrid, eu queria tanto que meus filhos fossem mais organizados, eu sou tão bagunceira e por isso eu queria. Então eu falei, então eu vou te dar uma dica legal. Vai e faça um curso com eles. Em dezembro, nós tivemos na empresa uma mãe que mora sozinha com 2 filhas que estava lá. Foi nosso Master Blaster mega maravilhoso, porque a gente nunca tinha tido uma mãe com 2 filhas no curso. Ela estava lá com as 2 filhas, porque ela chegou a essa conclusão. Não adianta eu tentar ensinar ele a ser ordeiro, né, o seu filho, se você não é ordeira. O curso ele é dado por turmas? Ele é dado por turmas. Normalmente, quantas pessoas numa turma? 20 pessoas no máximo. Nossa, que legal. E um ambiente bem aconchegante, daquele tipo que no final as alunas já tiraram a sapatilha e já estão bem à vontade. E toda a configuração do nosso curso é exatamente essa, é com soluções que funcionem na vida da pessoa, porque tem que funcionar na vida de quem tem 2 funcionárias do lar e na mãe, né? E para a mãe de 2 filhas que só tem uma faxineira uma vez por semana.
tem que funcionar. E depois elas entraram nesse processo e elas já vieram para fazer mais 2 outros cursos, porque elas estão nesse processo de melhoria. Então, se um pai, uma mãe quer que seu filho seja organizado, Ele tem tem que que começar ser. nele, ele precisa dar o exemplo, Tem que porque dar. senão depois não tem nem autoridade para poder cobrar do filho Não tem alguma coisa dentro autoridade, de não casa, tem né? técnica, e quando a criança pergunta, mas como? Ela não sabe nem a resposta. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas o seu filho de 6 anos guarda brinquedo? Guarda. Por quê? Porque ele não entende a casa sem os brinquedos guardados. Ele espalha, ele brinca, ele tira todas as almofadas do sofá e faz cabaninha. Depois? Mas depois ele põe de volta. Então, Ele mesmo põe de volta, seu filho de 6 anos? Ele põe de volta. E quando vai com primos, a gente tem crianças que vão em casa, às vezes o pessoal, você deixa eles desmontarem o sofá? Eu falo, deixa, porque eles montam de novo. Depois, a hora que você fala, olha, agora é hora da gente organizar o sofá de novo. E daí a cabaninha vira um sofá novamente. Como ensinar e dar condições para as crianças organizarem seus brinquedos? Tem também método para isso? Existem. Acho que o primeiro deles é ensinar as crianças de que a hora de brincar é a hora de brincar. E aí existe uma hora em que você tem que devolver os seus brinquedos para aquela ordem, para que seja gostoso brincar de novo. Porque a criança que tem os brinquedos bagunçados, ela não brinca com os brinquedos dela. Ela tem normalmente a mãe faz o quê? No auge daquela preocupação, ela compra lá uma caixona, uma caixa grande e coloca tudo dentro. Daí a criança, cada vez que vai brincar, vira o brinquedo, tudo se espalha, ela brinca com o que está por cima, ou ela quase não brinca. A mãe fez o melhor que ela pôde? Eu não tenho dúvida. Ela fez o melhor que ela pôde e a melhor técnica que ela encontrou. No entanto, a criança não brinca. Então, quando está tudo organizado, quando ela tem um compartimento para cada tipo de brinquedo,